Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Bom, amigos do Franguinho, sexta-feira, dia 6, véspera de feriado, o Brasil jogou contra o Equador, ganhou por 1-0, de 1-0, de um time forte fisicamente, uma boa defesa, e passou ao quarto lugar. Eu queria saber, Rodrigo Gini, o que você viu de novo, ou não tem nada de novo, continuamos na mesma, o que você achou do jogo? Olha, Malfa, eu vi muita coisa de antigo, vi muita coisa da era Tite ainda, vi uma seleção que se esmera em querer driblar, em querer resolver, e é diferente, né? A seleção não te dá a opção de entrosamento, de treino que um clube daria. Tanto que o lance do gol, o lance do Rodrigo, ele foi muito mais um lance que a gente espera quando o futebol não vem, quando a coisa não rende, né? É uma seleção que dribla muito e de repente está precisando, tá dando pouca canelada, tá dando pouco chute de bico. Eu acho que falta essa capacidade de pensar no resultado e pensar no lado ofensivo, especialmente, com um pouco mais de transpiração e menos inspiração. Né? É um ataque, uma linha de ataque muito habilidosa, mas é aquela história. Você tem que ter um entrosamento muito grande, uma capacidade de antever movimento muito grande, que pode ser que o Vinícius Júnior e o Rodrigo, por jogarem juntos, tenham, mas ontem o Luiz Henrique não tinha. Né? E complica o fato de você não ter o centroavante de referência, não ter o camisa 9 dentro da área. Então, nesse aspecto, foi muito parecido com o que a gente viu na Copa. Muito drible, muita chegada na lateral, mas aquela bola cruzada na área para ninguém. Uma defesa muito bem postada, como você colocou. Então, do ponto de vista de criatividade, eu acho que deixou muito a desejar. O segundo tempo, principalmente, você tomar sufoco do Equador na segunda etapa e não matar o jogo, como poderia ter matado, com um adversário que estava dando espaço na sua retaguarda, diz muito do quanto a gente precisa evoluir ainda. Eu tenho uma esperança enorme no Rodrigo, que eu acho que ele pode ser a nossa, como se falava antigamente, a nossa cabeça pensante, né? Não vai ser um Zico, não vai ser um Alex, um Djalminha, mas eu tenho muita esperança nele, gosto muito dele, mas eu estava até pensando no que falar da seleção. Ganhou, eu acho que a seleção é um time ok, nada mais do que ok. A seleção é dirigida por um técnico ok, sem graça. Eu acho que o que me deixa mais triste é o desencantamento pessoal meu com a seleção, porque antigamente a gente ficava no rádio ouvindo, sem ser saudosista, tá, gente? Ouvindo quantos jogadores tinham do seu time ou do seu estado. Hoje em dia é uma convocação sem graça, pasteurizada, é uma apresentação sem graça, pasteurizada, é um treino sem graça, porque o melhor repórter do mundo não vai conseguir uma boa história ali, porque são 15 minutos e depois aquela coletiva sem graça, um técnico sem graça, e o futebol é um futebol ok, só isso, nada mais do que ok. Eu tenho um desencantamento com a seleção, isso me deixou muito triste ontem, e eu quase dormi no segundo tempo. Eu aposto no Rodrigo e no Vinícius Júnior, mas a gente nunca passa de um jogo ok. Um jogo ok é nota 6, na minha opinião. Eu acho que até o Dorival tem um mérito, né? A gente sempre cobra tanto, mas jogador de clube brasileiro não é convocado, né? O Luiz Henrique, o Gerson, o próprio André que está indo, né? Tá indo para a Inglaterra, mas de todo modo até outro dia estava aqui no Brasileiro. Então esse mérito o Dorival tem. Agora, eu acho que falta esse entrosamento. Os próprios jogadores reconheceram isso. É difícil você querer trabalhar jogadas, você querer impor um estilo de jogo sem o tempo necessário de treino, sem a capacidade sem fazer amistosos como se deveria. Então, o que se viu é um time pobre em termos de opções. Quando a coisa aperta, é o Vinícius partindo para cima. Por exemplo, o Paquetá não é o jogador que o argentino gosta de chamar o engante. Né? Essa tentativa eu acho que é muito mais falta de opção.
Assim como você olha para as laterais, ok, o Guilherme Arana é um bom lateral, mas o Danilo já passou, o Danilo já deu. Né? Você tem, não tem opções à altura, é bom dizer, mas a gente fica nessa, a gente morre de saudade de tempos não muito distantes, quando você tinha Roberto Carlos, quando você tinha Marcelo, quando você tinha Cafu, isso para não falar de jogadores muito mais brilhantes que vieram antes. Então, como você disse, eu acho que é uma seleção que tem limitações e dentro disso está entregando feijão com arroz. Vai se classificar, né? Mas é bom o torcedor se acostumar a atuações desse tipo. Dificilmente você vai ver partidas espetaculares, vai ver placares dilatados. Essa é a realidade da seleção brasileira no momento. E tem um amigo meu que ele faz uma comparação que eu acho interessante. O Brasil está cheio de jogadores Honda Civic, né? Nós não temos nenhum BMW. Quer dizer, o Honda Civic ele nunca vai te dar um problema, mas ele nunca vai ser uma BMW. Então, acho que é isso. O Dorival poderia ter colocado o João Pedro, ontem ter sido um pouquinho mais corajoso, ter colocado o João Pedro de centroavante e talvez a gente tivesse a referência que ele teria com o Pedro, porque os dois têm características semelhantes. Eu acho que com o João Pedro podia ser melhor. Eu acho que essa comparação do meu amigo é bem legal. Um monte de Honda Civic que nunca vai te dar problema, mas não vão ser uma BMW. Ontem, por exemplo, eu destacaria, e aí sem qualquer paixão clubística, o André fez uma boa partida, um jogador que regulou bem, é uma opção interessante em termos de volante, é um volante que sabe sair para o jogo, que sabe comparecer na frente, além de fazer o básico, e é isso que a gente cobra muito, né? A gente, por muito tempo, teve um volante que era só, eu lembro do Gilberto Silva e do Kleberson na Copa de 2002, que o Filipão proibia de passar no meio campo, né? Era só dar aquele passezinho para o lado ou para frente, mas hoje o futebol moderno impõe isso, impõe que o jogador teoricamente defensivo, o jogador do desarme, também apareça como opção ofensiva. Mas, volto a dizer, me preocupou muito terminar o jogo tomando sufoco e não sabendo aproveitar os espaços que o Equador deu para matar a partida. Né? As mexidas, o Estevão eu até entendo, ele estava bem marcado, é um menino de 17 anos, né? Se é difícil em termos de entrosamento para um Vinícius Júnior, que dirá para quem está começando agora, para quem está dando seus primeiros passos no futebol profissional. Mas são coisas que têm que ser pensadas, porque a gente sempre espera um futebol vistoso, a gente sempre espera um futebol bonito, e ainda que esse time seja um time nota 6/7, tem condição de produzir muito mais. Né? Tem condição de produzir muito mais, e isso passa muito pelo dedo do treinador, passa muito pela orientação que ele possa dar, além de qualquer treino ou qualquer preparação específica. Bom, e antes que nos chamem de rabugentos, vamos falar do lado bom. O Brasil ganhou de um time bom, um time forte, ganhou de 1-0 de um time com uma defesa fortíssima, ganhamos de 1-0, subimos na tabela e vamos para Assunção, no Paraguai, agora com um ânimo mais elevado, com uma vitória nas costas, não vamos com uma derrota. E eu acho que a gente sempre liga a televisão para ver um bom futebol e a gente necessariamente não viu um grande futebol, mas vimos uma vitória. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.